Beleza, agora vamos tentar uma coisa um pouco mais organizada. Aqui nessa tela a gente tem todas as letras do alfabeto grego e em vermelhinho aí a gente tem o transliterado, né, dela, a transliteração nas letras latinas. E como um aluno que estou simulando aqui, eu estava querendo comparar a essas letras escritas, vamos dizer assim, flutuando por aí, com qual o comprimento de cada uma delas em uma folha pautada. Né? Se a gente fosse fazer uma aula de caligrafia, como que elas apareceriam. E aí a gente percebe que as letras minúsculas costumam passar, né, da linha para baixo. Algumas delas ficam tão altas quanto as maiúsculas, como o xi, o zeta, enfim. Mas o mais importante aqui, e aí voltando naquele vídeo, que eu até peguei uma ajuda do Guilherme para achar um versículo em grego que contenha todas as letras, eu acho que o exemplo que ele deu deve ter todas as letras do alfabeto latino, né? Todas as letras do português, digamos assim, porque na hora de conferir acabou que não rolou, então acredito que esse exemplo aqui, que eu depois procurei com um pouco mais de calma, contém assim todas as letras do alfabeto grego. Então vamos testar. Eu já achei aqui o alfa, e aí eu continuei depois com o beta, depois o gama e depois o delta. O delta está em azul porque eu tive que voltar para o começo do versículo, Mateus 5,30. Então cada vez que eu volto, né, para o início do versículo eu troco de cor. Então delta, aí o epsilon fica bem aqui, e o eta, vamos ver aqui depois do epsilon, é esse aqui, aí eu vou marcar ele em azulzinho. Então vamos continuar achando aqui. Depois do epsilon, o zeta. Vamos achar um zeta aqui. Tem que começar lá de cima então, onde o zeta apareceu. Ele apareceu, então o eta vai estar... Eta é muito comum, né? Ah, que engraçado. Tinha marcado o eta já. Estava fora de ordem aqui. Beleza. Zeta, eta e agora teta. Estou vendo um aqui. Vamos ver se eu não estou enganado. É isso mesmo, é só esse. Vou marcar ele aqui bonitinho. Ok? Indo então para o iota. Iota bem comum também. Tecnicamente tem um iota aqui, ó, embaixo desse eta, mas a gente vai falar sobre isso depois. Então eu vou voltar aqui, como é outra rodada, mudando de cor. Coloquei em verde. Vamos para o capa agora. Capa aqui. Não, depois desse outro que a gente marcou. Eu acabei marcando background, né? Enfim. Capa bem aqui. Dois, na verdade. Vamos pro lambda. Valeu. Vamos pro mu. Depois mu. Cor errada aqui. Mu. Depois o xi. Onde está você, xi?
Tá lá em cima, ó. Então voltando, a gente tem que voltar, trocar de cor, para amarelo. Vou consertar isso aqui. Beleza? Depois do que se... Nós temos o Omicron e o Pi. Omicron vem logo depois aqui. Pi vem bem aqui para baixo, aqui nesse apoio. E o Rho. Rho vem logo aqui. Sigma. Está você aqui. Tal. Cadê o tal? Várias opções. Deixa eu ver. O Sigma estava bem aqui, eu vou no tal logo depois dele. Y. Bem aqui. Fi. Está você, Fi. Eu vou ter que ir lá em cima. Ver se tem mais algum Fi. Outro Fi. Não nesse versículo. Em Apocalipse também 2:10, que tem também todas as letras. Até tem mais de um Fi. Mas vamos ficar com Mateus 5:30, que já está de bom tamanho. Venceu. Bom, agora que eu comecei uma nova, eu vou mudar aqui para outra cor. Fi, Ri, Psi e Ômega. Cadê o Ri? Cadê o Ri? Lá em cima. Então, vou começar de novo. De novo, então. Ok, de cor, Ri. E agora o Psi. Continuar com a mesma cor. Ômega. Ômega tem vários, costuma ter, né? Esse aqui demorou até um pouco a chegar. Ômega por último. Comprovadamente, Mateus 5:30 contém todas as letras do alfabeto grego. O que legal é que, se você lembra o que Mateus 5:30 diz, não é um versículo ruim de decorar não, viu? É um versículo bem legal, inclusive. Quero usar esse momento, antes da gente ver o que Mateus 5:30 diz, para falar sobre a questão da pronúncia. A pronúncia do grego, ela é muito debatida. Na academia, a gente nem usa, não costumava se usar, pelo menos, uma pronúncia histórica. Nem se tentava usar uma pronúncia que reconstruísse a pronúncia do grego da época helenística. Fez-se aí uma invenção do tal do grego erasmiano, né? E essa pronúncia erasmiana, ela tem objetivo didático, de diferenciar bem as pequenas nuances dos símbolos e das letras gregas. Então, como o propósito dela é didático, como ela é artificial, não pode dizer que ninguém algum dia falou com essa pronúncia que é tão comum nas aulas de grego.
Então tem outras alternativas, né? Existiu o grego do High Attic, que eles falam, o aticista, que é o mais literário, daquela época helenística. O grego mais popular, que é o Kini, ou Koine, e que foi, inclusive, hoje tem sido reconstruído, e tem gente que tenta falar com base na reconstrução fonética daqueles tempos. E tem também o grego moderno, que é bem parecido, inclusive, com o grego reconstruído. Ele só tem uma tendência de iotização, a tendência de transformar várias vogais no som de I, ou I. Então, é mais comum, quanto mais moderna a versão do grego, mais I, mais esses sons vão convergindo para o I, em vez de A, E e tudo mais. Então, as vogais vão convergindo e vão sumindo, né? A variedade dela vai sumindo. Enfim, como pronunciar essas letras? Como pronunciar um alfa, um beta, um gama? Eu vou deixar as vogais com esse asterisco, depende da pronúncia que o seu professor ou a sua escola escolhe, mas para as vogais, pelo menos, é um pouco mais há um pouco mais de consenso. Então, o alfa pode ser A, tá? Pode ser A, e ele vai ter algumas variações dependendo da pronúncia que você escolher. Mas o beta tem som de B, B. O gama tem som de G, né? G. E o delta som de D, o epsilon de talvez E, às vezes I, depende, às vezes E, né? O aberto. O português tem mais variações do que o inglês, então a gente tem um pouco até mais de dificuldade de definir, enquanto quem fala inglês e a pronúncia erasmiana tem uma ou duas possibilidades só, e é isso aí. O zeta, z, e o eta talvez pode ser E ou I, depende. Às vezes também. O theta, né? O teta é aquele TH dos Estados Unidos. Às vezes nem tão aberto. O iota é I. O kappa é K. O lambda é L. O mu é M. O nu é N. O xi é X. O ômicron às vezes é O, U, depende. O pi é P, P, P. O rho é R, R. Às vezes R, R. E o sigma é S. O tau é T. O Y, que é a mistura de U com I, U, I, U, I, Y, é U, às vezes é U, dependendo da sua pronúncia. E o Fi é o Ri, é R, é aquele bem gutural, bem rasgado mesmo. O Psi é Ps, Ps, e o Ômicron é O, depende. Então temos aí esses sons. E a gente vai então tentar agora ler com base no que eu acabei de dizer. Então, se o kappa é som de K, o alfa é som de A e o iota é som de I, K, A, I fica Kai. Isso na pronúncia erasmiana. Problema é que, problema não, né? Mas a questão é que quando você junta duas vogais, alfa e iota, esse encontro vocálico modifica a pronúncia. E os gregos, os nativos de grego, tratam esse encontro vocálico como um elemento só, então vira um som só. Então não é Kai, que aí você vê o A e o I. Seria E, que. E, enfim, a gente vai ver isso também com Omicron U, a gente vai ver isso com Epsilon iota. Então, o que eles chamam de ditongos vão ser bem importantes aí, dependendo de qual pronúncia você escolhe. Eu vou com a do grego moderno, porque é a que se aproxima mais do reconstruído, que é historicamente relevante, e ao mesmo tempo me ajuda a me dar uma gama maior de possibilidades de material para eu ouvir, para me treinar. E se eu quiser depois migrar e aprender o grego moderno, meus ouvidos já estão treinados e minha língua também.
Mas é bem parecido com o reconstruído. O Kini reconstruído é mais acurado, né? É mais histórico. O moderno é bem parecido com ele. E inclusive os vídeos que eu ouço, porque a Bíblia ela tem sido gravada por muitas pessoas há muito tempo, mas os vídeos de maior qualidade, de melhor qualidade que eu vejo, eles estão em grego moderno, porque são falantes provavelmente da igreja ortodoxa, ou também de tradição bizantina, que resolveram gravar segundo o sotaque nativo deles. Então é muito comum você ter liturgias com um som e a pronúncia bizantina, que é a mais próxima do grego moderno hoje. Por isso que se disse Kyrie eleison, que é Deus misericordei-me, tenha misericórdia de mim, misericórdia Deus, misericórdia Senhor. Enfim, então que ficaria o capa alfa iota, que idexia su, hir skandalizi su, ekopson aftin que bale apo su. No caso, su é se infere gar su. Pronto, esse é o su. O anterior é su. Ina apolite, tá vendo? Apolite, enton melon, su, que me olontosoma, su, is genan apelte. De forma mais rápida ficaria que irexiasu, que escandalitsis, e copson aftin que bale apossu. Sinferi garsu ina apolite, entomelonsu, que me olon tosomasu, esgenan apelte. Se você estivesse lendo na pronúncia erasmiana, esse olon que eu falei aqui seria rolon, rolon, por causa da pronúncia desses diacríticos que estão aqui em cima. Mas a pronúncia erasmiana, como eu falei, ela é só didática e ela é artificial. Então eu não vou usá-la. Mas tem valor em se aprender, principalmente se você quer ser um pouco melhor entendido, talvez até respeitado, né, na área acadêmica. Mas se você está preocupado mais com aprender para edificação própria e por uma veia mais histórica, eu recomendo outras pronúncias. Enfim, isso foi a pronúncia de um brasileiro com um sotaque brasileiro, tentando soar como um grego. Mas eu recomendo que você vá e procure no YouTube. Coloque essa palavra linda, maravilhosa que chama interlinear. E coloque qualquer passagem bíblica que você quiser lá. Deixa eu ver se funciona no português. Interlinear, Mateus 5,30. Não vai sair. Vai ter que ser no inglês, tá? Então pega o nome do livro da Bíblia em inglês, passagem que você quer, adiciona a palavra interlinear e você vai sair no canal do... Não é do Jeff Banner. Caramba, eu só mudei a ordem e mudou... e mudou a seleção da playlist. Começa com o nome do livro, coloca a passagem, capítulo e verso, e depois então coloca interlinear. Por alguma razão funciona assim. Porque o título dos livros está nessa ordem. E aí você vai ver o grego com uma tradução bem literal, bem palavra por palavra, logo embaixo do grego, em inglês. A versão também em inglês, na verdade a tradução em inglês finalizada, polida, embaixo. E o mandarim, se não me engano, aqui à direita. Adoraria que houvesse o português, se alguém tiver o interesse e o tempo de pegar esses vídeos aqui e adicionar o português logo embaixo aqui, ó. Seria muito, muito bom. Por enquanto não temos, mas o propósito disso aqui é ter a pronúncia verso a verso. Ou, desculpa, capítulo a capítulo. Aqui não tem como separar por verso. Mas se você quer o Mateus 5, verso... Deixa eu olhar aqui de novo, verso 30... É só você ir lá no finalzinho do vídeo. Ó, aqui tem o verso 1, tá vendo? Vamos ver se dá pra ouvir. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 5.
Você vai no verso 30. Verso 11, 21, 29. Και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και ή η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση είναι απόλυτα εν των μελών σου, και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. E aí você ouve essa pronúncia dele. Você pode colocar o playback. Eu recomendo pelo menos 1.5, né? 1.5 é legal. Às vezes, se quiser diminuir a velocidade um pouco mais, diminua. Mas você está vendo aqui alguém com pronúncia moderna, bem parecida com a pronúncia histórica. E essa pessoa, então, vai te ajudar bem devagarzinho a aprender como ler e pronunciar esse verso. Tá bom? E assim, agora a gente pode dizer o que esse verso quer dizer, né? Quem não se lembrava no português, esse verso diz: se a sua mão direita faz com que você tropece, corte-a e jogue-a para longe de você, porque é vantajoso que seja destruído um dos seus membros para que não o seu corpo todo jogado no Gehenna, no Gehenna, né, no inferno. Então é um verso forte, pesado, mas relevante, né? Tem um tom aí proverbial. Então foi finalizada essa nossa introdução ao alfabeto grego, a pronúncia, as formas, transliteração, caixa alta, caixa baixa, e com uma pitadinha, né, um pouquinho de leitura de manuscritos antigos. Inclusive eu vou até incluir assim, só para a gente fechar esse vídeo, aqui exemplos super antigos de escritas em Quiné. Essa aqui é uma imagem de um acróstico gravado na parede, Ictus, que é o acróstico que representava os cristãos. O acróstico acaba montando a palavra peixe, né? Mas ele significa Yeshua, Cristo, Theu, Yu, Soter. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. O Ictus, ele é o iota do nome de Jesus, Jesus. O Ri é de Christus, Jesus Christ, Jesus Cristo. E aí Theu, que é o genitivo de Deus, então o genitivo dizendo que Jesus é alguma coisa de Deus. É o que? Ele é filho de Deus, o Ios. É aqui o Y para o Ios. E Soter, o sigma de Soter, Salvador. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Christos, Theu Ios Soter. Beleza? Ictus. Bem legal. Também o P52, que é esse papiro que tem em João 18,5, é aquela passagem, né, que diz o que é aquela conversa, né, com Pilatos, o que é verdade. E a estela, a rocha, né, de Roseta, que tem o hieróglifo daqui em cima, tem o escrito demótico em outro alfabeto, e no mesmo conteúdo tem também o grego kuni, tin basilian. Esse aqui eu dei um zoom bem grande, vocês conseguem ver o tau, né? Vocês conseguem ver o eta, vocês conseguem ver o nun, beta, alfa, sigma, iota, lambda, y, iota, alfa e nun de novo. Tin basilian, o reino. Legal, né? Gravado aqui em pedra. Tá vendo que agora as formas dessas letras são mais quadradinhas, ângulos mais retos. Quando é gravado em pedra, é difícil fazer o cursivo. Então elas estão em caixa alta e, inclusive, sem pontuação, sem sinais diacríticos, né? Sem os acentos, as marcas de respiração, sem vírgulas, sem pontos, sem nada.
Então, é uma forma bem básica, sem espaços, inclusive. Tin Vasilian, a gente sabe que é Tin Vasilian por conta da experiência com a língua, mas leia-se tudo junto, sem espaçamento, pontuação ou acentuação. Então lembre-se disso. A gente tem versões muito mais legíveis hoje em dia do grego. Então é isso que um aluno ideal, um aluno esponjinha, alguém que absorve tudo muito rápido, conseguiria aprender em torno de 1 hora e meia. Conseguiria aprender o alfabeto grego, a pronúncia, aprender a ler, identificar palavras até mesmo em pedra, em papiro. Muita coisa boa daqui para frente pode acontecer.